Você sabe qual é a única pessoa que pode te impedir de viver perto de Deus e de conquistar tudo aquilo que Ele quer para a sua vida? Você. Não é aquela pessoa que faz questão de ser uma pedra no seu sapato, não é o patrão que não te dá oportunidades, nem mesmo o diabo. Quando nós temos o desejo genuíno de nos aproximarmos de Deus, nada nem ninguém pode nos afastar dele. Apesar disso, existem algumas atitudes erradas que nós podemos ter e que nos afastam de Deus e da sua vontade para nós. Evite os seguintes comportamentos se você quiser ficar bem perto de Deus. Primeiro comportamento, a preguiça. Deus é um Deus de ação e por isso Ele se alegra quando vê que damos passos de fé e estamos prontos a agir. A Bíblia fala claramente contra a preguiça e o mal que ela pode causar nas nossas vidas. A preguiça não prejudica apenas o nosso desenvolvimento pessoal e financeiro, mas pode ser fatal para a nossa vida espiritual. Por exemplo, a preguiça pode nos impedir de orar e ler a Bíblia, o que nos deixa frios espiritualmente, ou seja, mais distantes de Deus. Faça um esforço, estabeleça um plano e separe um tempo para orar e ler a palavra. Não é sábio querer começar orando e lendo a Bíblia durante 2 horas, mas comece com 10 minutos por dia e vá aumentando aos poucos. Com o passar do tempo, Deus vai trabalhar na sua vida e você vai se sentir mais forte e mais perto de Deus. A fofoca. A fofoca é falar sobre aspectos da vida de uma ou mais pessoas sem o seu consentimento. Pode ser revelar segredos de alguém ou até mesmo inventar histórias sobre outras pessoas. Essa atitude normalmente causa discórdia e desunião entre as pessoas e por isso é um pecado perante Deus. Por esse motivo, a Bíblia nos adverte a não fofocar. Veja o que diz Paulo na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 16. Evite os falatórios contrários aos ensinamentos cristãos, pois eles fazem com que pessoas se afastem de Deus. Em Provérbios, no capítulo 20, no versículo 19, diz para nós evitarmos pessoas fofoqueiras. Diz o seguinte: o mexeriqueiro espalha os segredos, por isso fique longe de quem fala demais. Mesmo que uma pessoa esteja cometendo um erro, falar sobre isso nas costas com outras pessoas não vai ajudá-la nessa situação. Deus conhece a intenção do nosso coração e se queremos realmente ajudar, podemos falar diretamente com a pessoa ou então simplesmente orar por ela. Se as nossas palavras não servem para edificar, é melhor não dizer nada. A inveja. A inveja é uma das obras da carne que são descritas em Gálatas, no capítulo 5, versículo 21, o que significa que é um pecado que devemos eliminar das nossas vidas se queremos ficar perto de Deus. Ter inveja de alguém é querer ter algo que não é nosso e muitas vezes causa um sentimento de desgosto quando alguém é bem-sucedido em determinada área da sua vida. Um dos segredos da felicidade e a melhor forma para combater a inveja é o contentamento. Veja o que diz Paulo na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 12. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Devemos dar graças a Deus em todas as circunstâncias e não cobiçar as conquistas dos outros. Isso não significa que você não deve lutar para melhorar as suas condições de vida, mas que você tem que aprender a glorificar a Deus mesmo quando as coisas não correm do jeito que você gostaria. O egoísmo. Alguém já te disse o mundo não gira à sua volta? Se a resposta é sim, provavelmente você está tendo um comportamento egoísta. O egoísmo faz com que pensemos apenas em nós próprios e não nos preocupemos com aqueles que estão à nossa volta. O oposto de egoísmo é altruísmo, e Jesus é o maior exemplo altruísta que podemos ter. Ele não pensou nele próprio, mas pensou em cada um de nós, tendo ido até a cruz onde morreu pelos nossos pecados, reconciliando com Deus todos os que acreditam no seu sacrifício. A Bíblia nos confronta a amar os outros como a nós mesmos e a considerar os outros superiores a nós. Mas, para isso acontecer, temos que amar a Deus em primeiro lugar
e deixar que o seu amor perfeito transforme as nossas vidas, eliminando todos os vestígios de egoísmo. Ganância. A Bíblia é muito clara. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Veja o que diz Paulo na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, no versículo 10. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por querer tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Algumas pessoas interpretam erradamente essa passagem bíblica, dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas ter dinheiro não é o problema. O dinheiro é algo neutro, pode ser usado para fazer coisas boas ou más. A Bíblia fala de vários homens com temor a Deus que eram bastante prósperos em termos de bens, como Jó e Abraão. O problema é quando nós amamos o dinheiro em primeiro lugar e não a Deus. O próprio Jesus disse que não é possível servir a Deus e ao dinheiro. Quando nós amamos o dinheiro, Deus perde importância nas nossas vidas. Algumas das maiores atrocidades cometidas neste mundo são cometidas por causa do amor ao dinheiro. Ame a Deus acima de todas as coisas e não deixe o dinheiro controlar a sua vida e sentimentos, e dessa forma você estará mais próximo de Deus. Ira descontrolada. Um momento de descontrole e ira pode ser suficiente para destruir vidas, a sua e de outras pessoas. A ira em si não é um pecado, porque a Bíblia diz que é possível nos irarmos sem pecar. Há momentos na nossa vida em que é normal nos irarmos com alguma situação. Até Jesus se irou quando viu que os mercadores faziam negócio na casa de Deus. O grande problema é quando a ira vem de forma prolongada e descontrolada. Quando a ira controla a nossa vida, nos afastamos de Deus. A mansidão é um aspecto do fruto do Espírito e através dela nós podemos impedir que a nossa ira se transforme em pecado. A palavra de Deus manda que sejamos pacificadores e mansos com as pessoas à nossa volta. Imoralidade sexual. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo e quando praticamos algum tipo de imoralidade sexual, estamos pecando contra o próprio corpo, profanando a moradia do Espírito Santo. A imoralidade sexual consiste em pecados sexuais. O sexo não é uma coisa má, foi criado por Deus para ser vivido entre duas pessoas casadas. Por ser o criador da sexualidade, Deus determina a maneira correta de ser praticada. Qualquer atividade sexual praticada fora do casamento é imoralidade sexual, ou seja, é pecado. Precisamos viver cheios do Espírito Santo, que nos concede o domínio próprio para conseguir resistir às tentações e fugir da imoralidade sexual. Idolatria. Muitas pessoas não entendem o conceito de idolatria, dizendo que idolatria é apenas o ato de adorar alguma imagem ou outro Deus. Mas a verdade é que a idolatria pode ser algo bem mais sutil e, por isso, mais perigoso. Idolatria é colocar alguma coisa ou alguma pessoa no lugar de Deus. Um ídolo não necessariamente é uma estátua, pode ser o seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha, seu pastor, etc. Qualquer pessoa que assume a importância que só Deus merece ter, está originando idolatria nas nossas vidas. Podemos não nos curvar fisicamente perante outros deuses ou estátuas, mas muitas vezes colocamos a nossa esperança e a nossa confiança em coisas que não são Deus, como a estabilidade financeira ou mesmo a família. Deus não divide a sua glória com ninguém, por isso coloque Deus sempre em primeiro lugar na sua vida e Ele acrescentará todo o resto que você precisar. Depois de ler esses defeitos, será que algum deles faz parte da sua vida? Ore e peça a Deus para sondar o seu coração, pois Ele te conhece e quer estar bem perto de você. Se você se identificou com algum desses defeitos, peça perdão e volte para o Pai, que Ele está de braços abertos para te receber. Compartilhe essa mensagem. Deus te abençoe sua vida. Fique com Jesus e amém.